Olá, seja bem-vindo à mais nova e primeira série do canal do YouTube, que é I Can Play. Nessa série, a gente vai jogar com todos os campeões do jogo na rota suporte. Mas antes disso, eu queria dar uma apresentação de conceitos básicos do jogo e da rota, para ficar mais fácil entender as assimilações que a gente vai fazer, as transformações e as adaptações desses campeões de outras rotas para a rota de suporte. Primeiramente, um conceito básico do jogo, que é a divisão de lanes, explicar basicamente como elas funcionam, tipo, de maneira bem básica mesmo, só pra gente entender um pouquinho mais sobre todos os campeões que a gente vai jogar. A gente tem... O jogo é dividido basicamente em 3 rotas, que é a rota do topo, a rota do meio e a rota de baixo, que é o top, mid e o bot. E além dessas 3 lanes, o jogo o jogo também é composto também pela jungle, né, pela selva, onde ficam os caçadores. Na rota do top, os campeões mais comuns de nós vermos são campeões do tipo de realização de frontline, que é a linha de frente, são campeões que seguram dano, para que os causadores de dano, os carregadores, possam dar dano estando menos expostos. Além disso, nós temos a função de campeões carregadores também na rota do topo, e campeões de split push, que são campeões que jogam no lado oposto do time para levar os objetivos neutros de torres e inibidores. Na selva, nós temos os caçadores, que são responsáveis pela realização de objetivos neutros, como matar os monstros da selva e controle de dragão e barão, e auxiliar as rotas, o topo, mid e o bot, no começo e meio de jogo, para facilitar a vida das lanes. Na rota do meio, nós temos geralmente carregadores ou campeões de split push. Na rota de AD, no bot, nós temos 2 campeões que geralmente ficam lá, que são os ADs e os suportes. Os ADs geralmente são atiradores carregadores, causadores de dano físico, ou magos, que daí que são carregadores de dano mágico, e o suporte, que tem papel de também frontline ou proteção aos carregadores, auxilia as rotas através de ganks e responsável pela maior parte do controle de visão, porque todas as rotas podem comprar sentinelas invisíveis e pink wards, mas o suporte carrega a maior parte dessas wards com ele. Né? E por que o suporte joga com o AD no bot geralmente? Porque os campeões que são jogados como carregadores do bot geralmente são mais frágeis do que das outras lanes. E daí você deixa o suporte com ele para facilitar um pouco dessa fragilidade que o campeão tem, para ele ficar menos exposto e tornar o jogo mais fácil. A partir disso, a gente tem a divisão dos tipos de suporte. Isso. Eu dividi em 5 partes. Posso estar errado, mas eu enxergo assim. Que são os no-brainers, tank utilities, magos, campeões de peel e campeões únicos. Os campeões no-brainer, eles são campeões tanques de hard engage, que são campeões de iniciação rápida, né, ou de iniciação pesada. É como é que eu posso dizer? Uma iniciação direta, uma iniciação pesada. Que são campeões que vêm geralmente carregados de controle de grupo e maneiras de inicialização rápida, que vai se jogar no meio do time inimigo, dando controle de grupo, dando dano, para facilitar a iniciação para o seu time. Os tank utilities, eles são um pouco diferentes dos no-brainers. Eles também são campeões resistentes, que fazem linha de frente, podem iniciar para o seu time ou não, dependendo do propósito do jogo ou do próprio campeão. Por exemplo, Alistar, ele pode ser considerado um no-brainer também, porque ele é um campeão muito tanque e de inicialização rápida, mas o combo dele pode ser visto de outra maneira. Você não precisa necessariamente só engajar com o combo dele, né? Você pode usar o combo dele defensivamente, para disengage e essas coisas também. Por exemplo, o Taric é um campeão que não tem muitos mecanismos de engage, mas é um campeão resistente e que traz um pouco de peel, que é outra classe também, que é mecanismos para manter seu time vivo. Braum, que é um campeão muito tanque, assim como os no-brainers, mas o kit dele favorece você jogar defensivamente
do que ofensivamente. Os magos são outra classe. Opa! São outra classe do jogo, dos campeões do bot, e a diferença dele, principalmente para os campeões de Peel e para as classes anteriores, é que eles são grandes causadores de dano, né? O Brand, Swain, Vel'Koz e Zyra são campeões inclusive que podem ser jogados na rota solo do mid como carregadores de dano bruto, mas pela situação atual do jogo, eles não são um causador de dano tão forte, então é mais fácil você jogar com eles no bot, tendo auxílio de outro campeão causador de dano, que é o atirador no caso, e você facilita a vida um do outro, né? O atirador tá mais seguro por ter um Brand com ele, por exemplo, e o Brand tá mais seguro por ter um atirador com ele, coisa que não é possível no mid. Desses campeões, Lux e Morgana podem se encaixar na classe de Peel também, que eu já vou explicar, mas é que eles têm a questão de realmente causar mais dano do que os outros campeões de Peel. Por isso eu coloquei como mago, mas eles podem claramente ser jogados defensivamente, que é a classe de Peel. Que, explicando como é, são campeões que têm a função de tornar a vida do atirador mais fácil. Tá, as outras também. Mas o kit dos campeões de Peel favorece o sustain, que é como é que eu posso traduzir? Sustain. Que seria capacidade de sobrevivência. É porque não é substância. Mas a capacidade de sobrevivência. O quanto tempo você pode manter um campeão vivo. Né? Geralmente tem cura ou escudos no kit deles para justamente tornar isso possível, que é você aumentar a longevitude de um campeão aliado, né? Desses campeões, Karma é a que pode ser jogada mais agressivamente, né? Campeões de Peel, eles geralmente têm uma fase de rotas um pouco mais defensiva, você não quer jogar tão pra frente, você quer crescer, permitir que o campeão aliado cresça para vocês terem mais efeito no meio ou final do jogo, não tão fortemente no começo de jogo, né? E a Karma ela destoa um pouquinho disso, porque ela tem uma fase de rotas bem forte, bem forte. Ela pode ser até comparada com o Magos, assim como o Lux e Morgana, que são esses campeões que fazem um meio termo entre o Mago e o Peel, que eles são causadores de dano um pouco mais fortes que os campeões de Peel, mas eles trazem um pouco dessa proteção com eles, então eles não são puramente magos também. E além disso, nós temos os campeões únicos, né? Que são Bardo, Rakan, Pyke e Senna. Que são campeões que destoam, acho que bastante, das outras 4 classes. Né? O Bardo ele tem uma mecânica de jogo única, que é com relação à rotação, a ganks, que é você jogar em cima do seu time mesmo, tentando trazer vantagem para as outras lanes. Você joga mais com o caçador, mais com o seu mid laner do que com o seu ADC. O próprio kit do boneco favorece isso. Por isso ele não tem uma classe muito bem encaixada, né? Ele tem um pouco de peel no kit, ele tem um pouco de utilidade, mas ele não é um tanque utility, ele não é um campeão de peel também. Porque ele não tem essa questão da fase de rotas forte que os tanque utilities têm, ou essa super proteção que os campeões de peel têm. Né? Ele é o bardo. Né? O Rakan ele tem um pouquinho do que os no-brainers e que os tank utilities têm, que é ficar um pouquinho resistente, ser responsável por essa iniciação forte, né, que é a caracterização dos no-brainers, mas ele não é tão tanque quanto os tank utilities e os no-brainers. E ele também tem um cura e escudo no kit dele, mas ele não é um campeão de Peel. Né? O Rakan ele é o Rakan, entende? O Pyke ele é um caso único. Muito, muito, muito único, porque ele é um suporte assassino. A gente não tem nenhum outro suporte assassino no jogo, né? E o que o Pyke faz é matar o cara na lane, ou joga um pouco pro roaming também e mata os inimigos nas outras rotas, né? O roaming, eu não sei se eu cheguei a explicar, mas o roaming ele é você sair da sua rota principal para auxiliar outras rotas, ou controlar a visão, matar alguém em outra rota, tipo, eu sou suporte, eu vou subir e matar o mid laner inimigo. Ou eu vou entrar na jungle inimiga, na selva inimiga, para colocar uma ward, pra gente ter controle da divisão de onde o caçador inimigo tá passando. Isso é o roaming. E o Pyke e o Bardo eles são muito fortes nisso. Os outros campeões podem fazer isso também, mas o kit desses dois campeões
favorecem muito esse roaming, muito, muito, muito fortemente. E a Senna, ela é um caso único de suportes porque ela é um atirador suporte, né? O que é único também, que ele é um causador de dano físico. Suporte, ela tem um pouco de cura no kit dela, mas ela não é um campeão de peel. Ela tem controle de grupo no kit dela, mas ela não é um tank utility, ela não é um no-brainer. Ela é um atirador suporte. Por isso ela está classificada como os casos únicos. Partindo para o próximo slide, nós temos um agrupamento básico dos atiradores que funcionam melhor com as classes de suportes, né? No centro eu coloquei Caitlyn, Ashe e Ezreal porque eles jogam de maneira ok com todas as classes do jogo, porque eles têm um kit que permite que eles joguem de maneira muito boa com todos os campeões, né? A Caitlyn tem um alcance básico muito longo, então ela pode jogar tanto agressivamente quanto defensivamente, né? Ela é um campeão de scaling que vai crescendo conforme o jogo vai decorrendo, mas ela tem uma fase de rotas ok até, porque ela tem muito dano base, né? E dependendo do campeão que você tem, você pode jogar mais agressivo, ou você pode jogar mais defensivo se você tem um campeão de peel. Por isso ela é um campeão bem completo. A Ashe também, o kit dela permite que ela tenha uma fase de rotas bem forte, mas ela pode crescer legal pro resto do jogo. Então, se você quer uma fase de rotas forte, ela interage muito bem com magos e tanques. Se você quer crescer, você pode jogar com campeões de peel, e ela fica muito bem. O Ezreal tem muita mobilidade, isso permite que ele jogue com qualquer coisa, porque ele tem uma fase de rotas muito segura, né? Então ele pode jogar defensivamente para crescer, ele pode jogar ofensivamente abusando do kit dele de mobilidade, porque ele tem menos chances de morrer, né? Então esses três campeões estão aqui no centro por isso. Dos outros campeões, não é que eles não possam jogar com outras classes, além dessas que estão aqui, mas são as que melhor interagem com eles. Por exemplo, nesse grupo aqui de Tristana, Jinx, Twitch, Vayne e Aphelios, nós temos campeões classificados como Hyper Carries, que são carregadores de... que são hipercarregadores. Eles são campeões que funcionam muito bem tendo 3 itens ou mais, que são grandes causadores de dano no mid late game. Quando você tem esse tipo de carregador na sua lane, eles tendem a ter uma fase de rotas não tão forte. Então você cede um pouco de pressão no começo do jogo e pega campeões que escalam com isso para facilitar o seu mid e late game, que é onde esses campeões estão no ponto forte deles. Por isso os mais jogados com eles são campeões de peel. Ao mesmo tempo, você pode jogar com campeões tanque, porque como que eu posso explicar? Os campeões tanque, eles dão uma sobrevida a mais para eles, mas as iniciações e trocas no começo de jogo não são tão fortes, por isso não são tão usados. Por outro lado, se você olhar para esse outro extremo aqui, nós temos o grupo de Senna, Kai'Sa, Kalista, Xayah e Lucian, que são campeões que interagem muito bem com tanques, porque eles têm uma fase de rota muito forte, são campeões de early mid game que spikam com um item ou dois, ou que nem o caso da Senna e da Kai'Sa, não spikam com um item ou dois. Eles assim, a Kai'Sa e a Senna tinham que estar desse lado aqui. Porque eles não spikam com um item ou... Calma, eu já explico eles então. Finge que eles não estão aqui. Esses campeões aqui de Lucian, Xayah e Kalista são campeões que têm um spike muito forte no começo do jogo, assim como Miss Fortune e vários. Mas então eles interagem muito bem com campeões de iniciação e trocas no começo de jogo. Eles interagem muito bem com magos, que são grandes causadores de dano, principalmente na fase de rotas, eles têm muito dano, e como o time inimigo tem pouca resistência no começo do jogo, eles dão muito, muito dano. E esses campeões, por eles não precisarem de tantos itens para dar dano, quanto mais no começo do jogo, eles dão mais dano em comparação a uma Jinx ou uma Tristana. Então campeões de hard engage e os magos de dano funcionam muito bem com eles, ao contrário dos campeões de peel, que dão uma sobrevida a mais para eles, sim, mas perdem um pouco em comparação a esses suportes de iniciação ou causadores de dano, porque a sobrevida que os campeões de peel dão no começo do jogo é menor do que no meio e fim de jogo, e os causadores de dano,
ou CC Lockers, eles têm essa função, essa facilidade a mais em cima dos outros campeões. É mais fácil você criar e dar um snowball em cima disso, tendo esses campeões, para aproveitar o spike dos seus atiradores. Vindo para esse grupo aqui de Jhin, Sivir, Draven e Kai'Sa e Senna, eles são campeões que funcionam muito bem também com tanques e magos, principalmente com tanques de hard engage ou tanques utilities, porque esses campeões trazem o kit desses atiradores condiz muito bem com esses campeões que já tem a resistência ou de iniciação rápida, né? O kit da Kai'Sa, por exemplo, permite que ela acompanhe o suporte dela para jogadas super agressivas. O kit da Sivir também, trazendo bastante mobilidade para o time dela para jogar para frente, para avançar. E o kit da Senna, por exemplo, ou do Jhin, permite que eles causem dano. São campeões que dão dano conforme o tempo vai passando dentro da teamfight. Eles são favorecidos por uma teamfight longa. E um campeão tanque de utilidade ou um campeão tanque, um próprio hard engager, consegue sair muito bem por segurar o dano durante um bom tempo, enquanto esses causadores de dano vão causando dano, né? E os campeões que eu coloquei aqui, MF em vários separado, é porque eles são campeões, acho que estranhos. Eles podem ter uma fase de rotas muito boa, muito forte, ou slow. Por exemplo, o Varus, pelo fato de você ter duas builds clássicas para ele, você tem uma build de letalidade e uma build de attack speed, que funcionam com picos de poder totalmente diferentes e momentos de jogos totalmente diferentes que você quer jogar. Por isso é difícil agrupar eles com um grupo fixo de suporte, né? Depende do que você quer para aquele jogo. Assim como a Miss Fortune, ela é um campeão que pode ser favorecido por uma fase de rotas muito boa, com campeões de hard engage e magos, causando muito dano. Ou você pode jogar com campeões de pio jogando pra teamfight, onde ela atua muito, muito bem no meio e fim de jogo. Por isso é complicado agrupar eles. Mas é basicamente isso, né? Como eu disse, não é fixo. Você pode ter uma Kai'Sa jogando com um campeão de pio, por exemplo. Você perde bastante potencial, perde. Mas é jogável. Aí depende do resto do time para complementar funções desses outros campeões. Por isso ainda é jogável. Mas das interações do bot, se você olha simplesmente pro 2v2, que é o seu atirador de suporte contra o atirador de suporte inimigo, esse esquema funciona muito bem. Partindo pro próximo slide, que é fazendo a comparação das outras classes do jogo, que não são jogadas como suporte, basicamente como suportes, né? Eu agrupei aqui de maneira meio básica lutadores e tanques em comparação com magos, assassinos e atiradores, porque são essas duas, lutadores e tanques, são levemente próximos, que são campeões com um pouco mais de resistência ou com muita resistência, que é o caso dos tanques, e com poucos atributos de dano. Depende do lutador, ele tem poucos atributos de dano, mas é diferente. Eles têm essa caracterização da resistência e essa luta um pouco mais longa, né? Então, por isso, os lutadores e os tanques, eles se assimilam aos nossos tanques, quando eu for fazer as minhas assimilações, as minhas adaptações para o bot, que é justamente trazendo um pouco de sobrevida para o time, trazendo um pouco do dano, né? Os campeões de hard engage, a gente tem campeões de hard engage não só no bot, né? A gente tem campeões de hard engage na jungle, campeões de hard engage no top, geralmente tanques, como Amumu e Sejuani, que é muito fácil trazer uma adaptação deles para o bot, porque é um campeão de resistência e iniciação rápida. A gente já tem isso no bot, então é fácil adaptar. Os lutadores, ele é levemente parecido, porque a gente tem os nossos tanques utilities, que são campeões que trazem um pouco dessa resistência e um pouco de utilidade. O problema é que essa utilidade ela varia de campeão para campeão. Tem campeão que traz um controle de grupo, tem campeão que traz um escudo, né? No caso dos lutadores, eles trazem o dano como segunda opção, né? O que é um pouquinho difícil da gente ver num campeão de suporte trazendo dano como segunda opção, mas ainda é mais tranquilo de fazer essa adaptação. Os magos, atiradores e assassinos, eles trazem uma adaptação levemente diferente. Os magos, a gente já tem uma classe de suportes assim, né, que são os campeões como Brand, deixa eu voltar aqui. Ó, Brand, Lux, Morgana, Swain, Vel'Koz e Zyra. Esses campeões aqui são os magos.
a gente já tem essa classe, que tem o quê? São campeões de fase de rotas opressiva, dando muito dano no inimigo. Podem trazer um pouco de utilidade, que nem a Lux e a Morgana, até a Karma, que eu falei que encaixa um pouco como mage. Então ainda é tranquila fazer essa adaptação. Né? A gente pode imaginar uma Ahri, por exemplo, que é um campeão carregador de dano e que é utilizada uma build, inclusive já na rota do meio, que ela traz um pouco dessa utilidade a mais com gelinho e tal, que ela traz esse controle de grupo a mais pra favorecer o time também, não somente o campeão, enquanto ela causa o dano. Né? Enquanto os campeões aliados também causam dano. Então é uma adaptação até tranquila de fazer com esse tipo de campeões. A adaptação, o estilo de adaptação mais difícil de trazer são os assassinos e atiradores, porque que nem eu mostrei, a gente tem um suporte assassino e um suporte atirador, e eles funcionam de maneira muito complicada, né? De maneira muito difícil de encaixar e adaptar para outros campeões. Por exemplo, o Pyke, ele é um assassino com controle de grupo. Ele tem controle de grupo no kit dele no Q e no E. O que é muito, muito difícil de ver em outros assassinos. Né? E a cena também tem um pouco de controle de grupo e cura, o que é muito difícil de ver em outros atiradores. Mas é uma adaptação mais complicada, eu diria, de fazer, mas jogável ainda, tentando abusar um pouco da fase de rotas, principalmente ou por alcance ou por dano explosivo, que a gente vai tentar trazer ao longo da série. Então eu espero que vocês se divirtam, aprendam, não testem isso nas suas ranqueadas. Eu não vou testar nas minhas ranqueadas, porque pode sair muito errado. É o que a gente vai ver, o quão viável um campeão é fora da rota dele, tradicional. E é isso aí. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e se divirtam com a série.